Estamos chegando praticamente no meio de uma jornada. Dentro de um planejamento de médio prazo, dentro de qualquer planejamento, a gente tem sempre que dar uma parada para refletir, para pensar o que é que nós fizemos até aqui, o que é que deu certo, o que é que deu errado. Esta aula é uma pequena pausa no nosso curso para que a gente possa refletir sobre o caminho que fizemos até aqui, para que a gente possa seguir na nossa jornada em direção ao ponto B. Vamos comigo para a gente fazer essa avaliação agora, que ainda dá tempo de pegar, de retomar e partir na nossa viagem. Vamos comigo. Então, pessoal, conforme combinado, antes de seguirmos para o próximo nível, o que vimos até aqui? Então, vamos começar agora essa pequena viagem, tá? Lembrem que a gente tem um caminho a seguir do ponto A ao ponto B. Esse ponto A, a gente começou a percorrê-lo há 2 semanas. Naturalmente, eu falei para vocês que o caminho não ia ser linear. A reta azul não é normalmente o que a gente consegue seguir, não seria o caminho perfeito, que ele nunca é o caminho que a gente acaba seguindo, tá? Porque a vida, de toda forma, ela é imperfeita. A gente está em outro caminho, mas vamos imaginar que estejamos por aqui, tá? De 40% a 50% do nosso caminho, e essa parada agora é para refletir, para fazer os ajustes. Lembra? Planejar, executar, checar e ajustar. A gente está aqui nesta aula na fase de ajuste. Então, a gente passou pelo primeiro módulo, os primeiros passos, tá? O que foi que nós fizemos na primeira aula? A abertura de uma grande jornada para a administração. Era uma coisa muito mais para motivar vocês a importância da disciplina, o porquê da disciplina, por que vocês estão aqui, por que eu estou aqui, tá? Então, esse foi o tema da primeira aula. Na segunda aula, eu fiz uma aula de apresentação do professor. Muito mais para que a minha jornada, o meu caminho, com erros e acertos, fossem inspiracionais para você, do que propriamente para que eu chegasse aqui e simplesmente contasse a minha jornada, porque para você eu acho que importa muito mais os meus erros e acertos do que propriamente a minha jornada, especificamente porque cada um tem a sua, você vai construir a sua e eu espero contribuir com você aqui nesse caminho, tá? Então, essas 2 primeiras aulas eu acho que elas são muito importantes, tá? Porque ela, como eu falei, foi tudo construído assim, passo a passo, com o objetivo de, sequencialmente, a gente chegar no ponto B, tá? Então, nessa aula, ainda na aula 2, eu falei de formação, atuação profissional, e eu falei de missão, visão e valores, que é o tema da nossa próxima aula, para a gente fechar planejamento estratégico e seguir, tá? Falei também por que eu ensino administração e meus canais de comunicação. Percebam, agora você já entende o que é uma tabela 5W2H e percebam que eu falei o que, e aqui, neste vídeo, eu expliquei para você por que eu ensino administração, por que é que a gente está aqui. Perceba que eu, numa disciplina, junto com vocês, o meu papel, de alguma forma, é de líder, de gestor aqui da disciplina, e eu preciso motivar vocês a construir juntos o resultado. Tá? Então, vocês podem me ver agora, né, como um gestor de um time. Quem é o time? Formado por eu e por vocês. Tá certo? Então, o meu objetivo, o meu propósito é chegar lá no final com todo mundo com bastante resultado, tanto eu quanto vocês. E para isso, eu preciso mostrar para vocês, né, de alguma forma, a tabela 5W2H que eu tenho materializada aqui comigo. Tá bom? E falei também de canais de comunicação e a gente passou para a aula 3 e na aula 3 eu de novo reforçando a importância da administração para a nossa vida. Então, esse é um tipo de aula que é muito mais da experiência mesmo do professor, da vivência que eu já tive em gestão, do que propriamente teórica. Tá? Então, é uma coisa que eu tenho buscado, até porque não dá tempo da gente entrar aqui em teoria geral da administração, em administração científica, esse tipo de coisa não dá para a gente fazer porque são poucas aulas, o tempo é curto e a gente precisa ser objetivo e eu preciso entregar para você um conteúdo que faça diferença na sua vida como engenheiro, tá? E como pessoa. Então, esse foi o propósito, na verdade, dessa aula 3. Tá? Então, na aula 4, aí a gente já começou, eu entrei um pouquinho mais já na teoria e eu falei bastante de Peter Drucker, que é a maior inspiração que eu tenho para estudos, para inspiração mesmo em termos de administração de gestão. Tá? E aí vocês leram um texto do Peter Drucker. Nesse texto, veja que eu introduzi vocês a partir de um grande pensador, dando uma visão geral e um pouquinho mais ampla para vocês do texto. Tá? E nesse texto, uma das coisas mais importantes que ele fala é
foco nos seus pontos fortes. Só que quando vocês lerem esse texto, vocês ainda não tinham visto a matriz SWOT que vocês estão construindo agora. Então agora faz sentido, inclusive, se você puder fazer isso, depois dessa aula aqui, quando acabar essa aula, vocês voltam lá no texto de Peter Drucker e releem novamente. Tá? Que vocês já tenho certeza que vocês já vão ler esse texto com uma nova visão de um conjunto de coisas que a gente construiu entre a aula 4 e a aula 8, tá? E a aula 9, que é essa aqui, tá? Então, a gente teve aí, né, uma entrevista com Peter Drucker que tem lá. Eu pedi para vocês que indicassem os 3 pontos, as 3 frases mais importantes da disciplina. Falei de sonho, objetivo e prazo. Falei da sua estratégia. Você precisa ter uma estratégia. Para isso, você precisa primeiro desenhar seus pontos fortes e oportunidades. E falei também do Ikigai, tá? Então, vários de vocês devem ter ido lá no mapa mental e podem até ter construído o Ikigai. Eu coloquei isso como opcional para você, mas eu recomendo fortemente que você vá lá e faça, tá? Então, aí a gente fechou o módulo 1 e entramos no módulo 2, que é o que a gente está agora. Essa aula aqui é mais uma aula do módulo 2, onde a gente vai tratar de planejamento. A gente já tratou de planejamento e autogestão. Percebam que essas duas coisas estão muito casadas nesse projeto que a gente está construindo agora. Na sequência, eu vou tratar de indicadores, métricas, metas materializadas, né, a partir de números, de indicadores que a gente consiga de fato medir. Então, esse é o tema que vai finalizar, que vai fechar o módulo 2. Tá? E é muito importante que vocês façam a atividade de agora, façam um planejamento, porque quando vocês estiverem com tudo isso construído, a gente vai definir números para que a gente possa medir as ações que vocês estão colocando no papel agora. Tá? Aí a gente vai falar dos OKRs e dos KPIs. Certo? Então, na aula 5, a gente começou a meter a mão na massa, planejamento, análise SWOT. Tá? Montar um planejamento a partir de uma metodologia clássica que é utilizada por muitas empresas e por muitas pessoas do mundo. Então, isso agora vocês já têm o conhecimento, vocês já sabem fazer, só que vocês sabem um pouco agora da teoria, do que eu falei para vocês, do que eu ensinei para vocês. Isso é insuficiente em relação ao aprendizado. Ou vocês vão meter a mão na massa, fazer atividade para começar a sentir um pouco mais o que é a análise SWOT, ou então vocês vão ficar com uma vaga noção do que é planejamento, do que é análise SWOT, o que não é ruim, mas pode melhorar se você aprofundar, tá? São escolhas que você pode fazer na vida de dar foco mais numa disciplina, dar foco na outra. Você que precisa escolher, você precisa definir. Eu já tive assim, eu tenho muita experiência dando aula, vocês sabem, tá? E no próprio ensino online, né? Eu também já estou aí com 3 semestres, basicamente, do PLE, mais um semestre, e esse agora é o 3º semestre online, e também já percebi das dificuldades todas que tanto eu quanto vocês têm em relação a um novo formato, a um novo modelo. Eu imagino que seja dificílimo para vocês. Entra numa aula, sai da outra, um link, outro link, muito assunto, muito tema, 8, 9, 10 matérias, enfim, TCC, estágio. Falta de planejamento, que isso está junto, né, também, falta de uma estratégia de produtividade no dia a dia, e isso acaba complicando um pouquinho, e acaba complicando um pouquinho no nosso resultado, mas o meu papel aqui é também um papel de gestor. Eu preciso monitorar a velocidade que vocês conseguem absorver e desenvolver os trabalhos de vocês, em função também de outras demandas, porque não adianta gerir, na verdade, é você não subestimar, nem superestimar a capacidade de ninguém. Tá? Você não pode, se eu colocar aqui, se eu der o assunto no nível e passar trabalhos no nível que seja muito fácil para vocês, vocês não vão ter o aprendizado que precisam. E também, se eu também complicar o processo demais, vocês vão acabar não dando atenção nenhuma, vão acabar não conseguindo fazer por falta de tempo, por falta de outras coisas, e aí a coisa acaba não acontecendo, e assim nós todos ficamos sem resultado, e esse não é o meu objetivo aqui com vocês. Então, voltando agora para a análise SWOT, essa foi a nossa aula 5, só que a gente já está aí há 2, 3 aulas na análise SWOT. Tamanha é a importância que eu sempre dei e sempre dou para planejamento, tá? E aí a gente viu, eu falei, a estratégia é o planejamento, é importantíssimo ter estratégia para a vida pessoal, para a vida profissional. Os pré-requisitos fundamentais, que são objetivo e prazo, eu falei sobre isso mais de uma vez. O ambiente interno, a análise do ambiente interno e a análise do ambiente externo, forças e fraquezas internos, ameaças e oportunidades externos, a importância de decidir
a gente precisa decidir, tem sempre dois caminhos na nossa vida, duas opções, três opções, e toda vez que, em muitas situações, a gente escolhe uma situação, a gente deixa todas as outras para lá, a gente perde. Então, a gente acaba sempre, em qualquer escolha, pagando uma coisa que a gente chama de custo de oportunidade. Então, se eu decido estar aqui, se você decide estar aqui assistindo essa aula, você está ganhando uma série de coisas por estar aqui, mas está perdendo uma série de outras coisas que estão acontecendo, porque, na verdade, você decidiu estar aqui assistindo esse conteúdo e você vai decidir implementar as coisas que a gente está dando, e para isso, possivelmente, você vai precisar deixar algumas coisas de lado, e, na verdade, são as escolhas que você vai precisar hoje e sempre fazer na vida, tá? Então, montar a matriz de SWOT, a parte quantitativa, vocês já sabem. O plano de ação a gente já viu na última aula, tá? Missão, visão e valores é o que a gente vai ver, e atividade importante, que é esse trabalho que vocês estão fazendo agora, tá? Então, a gente foi para a aula 6, onde metemos a mão na massa, vamos dizer assim, um planejamento, uma análise SWOT na prática, onde a aula 6, junto com a aula 7, que foi a penúltima aula, onde eu construí para vocês, eu escolhi um objetivo do meu planejamento pessoal, tá? Qual é? Migrar 100% as minhas aulas presenciais para o online, na qualidade dos melhores cursos online do Brasil, e eu montei a matriz SWOT minha para isso. Eu estou montando junto com vocês. Está lá, os vídeos estão lá, é uma coisa prática, tá? É um objetivo provavelmente diferente do de vocês. Se alguém tiver um objetivo parecido, melhor ainda, né? Porque vocês vão ter até mais facilidade. Mas aquilo ali foi para mostrar a vocês que eu também estou fazendo, estou planejando usando o método que eu estou ensinando a vocês, tá? Então isso, eu espero que isso dê muita segurança a vocês, para que vocês também façam o plano de vocês de 1 ano, de 2 anos, de 5 anos, tá? Então a gente chegou aí até o nível de ferramentas tecnológicas para planejamento e análise SWOT. Eu vou voltar um pouquinho ainda nesse assunto nas próximas aulas, mas eu considero o assunto, vamos dizer assim, cumprido, tá? Então, vai depender muito mais agora de vocês, de usar as ferramentas que eu apresentei e de mostrar para mim. Vocês têm lá o board do Miro, que é a ferramenta fundamental, a principal nossa, mas vocês estão livres para escolher qualquer uma daquelas ferramentas, outras que vocês acham na internet, planilhas Excel, para trazer para mim e para a turma coisas novas, inovações, criatividade que você próprio encontrou, que você já buscou na internet e você implementou. Eu mostrei os cases de sucesso na última aula, né, de alunos que fizeram trabalhos, e você percebeu que tem 3 trabalhos que seguiram o roteiro principal do que eu mostrei, mas que cada um acabou fazendo do seu jeito, e isso é o que importa, que cada um de nós faça do jeito que é melhor e que a gente consegue fazer com mais facilidade, e a gente consegue o resultado, né? Então, foi isso, a aula 7. A aula 8, tá? Foi aqui, exatamente aqui que vocês acabaram de assistir, né? O case de quem foi lá e fez, tá? Então, eu selecionei aí 3 trabalhos de outra turma e mostrei para vocês, para que vocês entendessem nesse meio do caminho que a gente está, a importância de fazer, a importância da disciplina, tá? Então, da matriz de SWOT ao plano de ação, foi o que a gente viu na última aula, aquele roteirinho que eu passei para vocês, né? Usando um caso de alguém que fez. Então, as ferramentas visuais e tecnológicas, a gente tem trabalhado muito isso, o próprio Miro é uma questão assim que envolve muito a parte visual, né? Vocês viram lá. Tem ferramentas tecnológicas, tem visuais e tecnológicas, como é o caso do Miro, daquelas outras ferramentas que eu apresentei para vocês. E esse uso também é muito importante, porque tecnologia, gestão e tecnologia precisam andar sempre muito juntos, tá? O seu plano de ação na tabela 5W2H, que você agora já sabe fazer com tudo que a gente já viu até aqui, e sobretudo com o que eu mostrei na aula anterior em relação a trabalhos feitos. A gente viu também o diagrama de Gantt e a tabela 5W2H. Vocês agora já entendem o porquê, o que é cada uma dessas coisas, né? O que é a tabela 5W2H, por que a tabela 5W2H existe e como se construir a tabela 5W2H. Eu peguei 3 colunas da tabela 5W2H para falar um pouquinho sobre ela. O diagrama de Gantt também, que tem aquele layout importante, que a gente visualmente, a gente sabe quais são as atividades em determinado período de tempo que tá se somando uma com a outra, o que é que o caminho crítico entre uma e outra. Então, o diagrama de Gantt é uma ferramenta também. Existem outras ferramentas assim que são muito inspiradas no diagrama de Gantt. Aí o cara vai dar outro nome, dá outro título, mas que você, quando você vai olhar e que você estuda de fato, você vai ver que é o diagrama de Gantt que está ali.
ok? Então, mantenham sempre essa perspectiva, tá? De muitas coisas novas que surgem, algumas são de fato novas, mas outras são apenas uma mudança de nome do que já existia há muito tempo, para que você possa comprar uma ideia nova, comprar um processo novo, em função até do desgaste que essas coisas acabam tendo com o tempo, né? E quando você muda, você às vezes acaba chamando de fato um pouco mais atenção. E é isso, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula agora, uma aula assim para a gente respirar um pouco, tá? Sem conteúdo, respirar, saber em que nível a gente tá, o que foi que a gente viu até aqui, parar um pouquinho, entrar na aula síncrona daqui a pouco para meter a mão na massa, tá? Meter a mão na massa e trabalhar e tirar dúvidas, que eu vou estar lá com vocês agora para isso, e assim a gente encerra, vamos dizer assim, essa aula, e agora, na próxima aula, a gente vai trabalhar missão, visão e valores. Na sequência, a gente parte para indicadores, a gente encerra o módulo planejamento, indicadores e autogestão, ok? Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa aula, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com mais gente para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo, porque se ele fez diferença para você, ele pode também fazer diferença para muito mais gente. Agora, vai lá e faz. Valeu, um grande abraço.